Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio aqui para vocês. Hoje seremos só eu e você, juntinhos aqui, e vamos falar de uma coisa, vamos fazer diferente hoje. Hoje não vai ter entrevista, hoje vai ser um bate-papo aqui. Eu trouxe um conteúdo que eu tinha começado a preparar para quem está entrando no mercado, mas na verdade eu acho que é um conteúdo que você pode revisar com uma certa frequência. Então, a gente vai falar sobre fotografia, como se preparar para esse segmento. E aí é legal que, se você começou como autodidata, você pode fazer um check das coisas que você já fez e das coisas que você ainda tem que fazer. Ou, se você já está há algum tempo no mercado, você pode se atualizar. Ou, se você está entrando no mercado, você já começa a perceber o que te espera nesse mercado da fotografia. Então, vamos embora? Vamos começar? Então, aqui a gente já tem a telinha, a gente vai falar sobre técnica primeiro, equipamentos, nicho de mercado, portfólio. Depois, pode passar, a gente vai falar sobre preços e formas de atendimento, plataformas e divulgações, marketing e empresa. Então, vamos começar aqui com técnicas. Então, para a gente começar na fotografia, a gente precisa saber da técnica. Eu sei que muita gente começou como autodidata, começou clicando e depois foi aprendendo com a vida. Nada contra, só que isso tem um preço, né? Se a gente não tivesse que aprender a técnica, se fosse tão fácil a fotografia, bastava a gente apertar o botão, e a gente sabe que não é só apertar o botão, certo? Inclusive, eu estava conversando com uma fotógrafa dia desses aí, e ela estava me falando que ela faz uns trabalhos com intervenção. O que é o trabalho com intervenção? Ela fotografa, ela faz autorretrato, depois ela imprime esse retrato, e aí ela faz uma intervenção nesse retrato e refotografa com a intervenção. E ela estava com umas questões, umas dúvidas. Ela fez curso em vários lugares, com vários professores, então ela ficou com alguns gaps. E aí ela estava falando, poxa, a câmera, o automático devia fazer tudo. E a câmera, quando a gente fotografa no automático, não sei quem está aí do outro lado me assistindo, né? Mas a gente sabe aqui, né, nos bastidores, que o automático não faz tudo. Porque a câmera é burra, né, gente? Infelizmente, é um equipamento, é uma máquina, e ela não sabe tratar tudo. Ela trata muitas coisas, mas ela não sabe tratar tudo. E, além do mais, ela não sabe o que você quer. Então, ela parte do princípio que ela vai fazer algo padrão. E aí, nesse padrão do automático, né, que ela tem as regras dela, ela erra, porque nem sempre ela faz o que a gente quer. A começar quando a gente está falando da câmera na sua leitura, né, de luz. A câmera fotográfica lê o cinza 18%. Então, se eu estiver fotografando uma área muito clara e estiver no automático, ela vai tentar colocar cinza. Se eu estiver fotografando uma área muito escura e ela estiver no automático, ela vai tentar colocar cinza. Então, ela mexe nos parâmetros e aí a foto sai errada comparado com o que você está vendo, né? Então, por isso que o automático não funciona para tudo. Então, é legal a gente conhecer a técnica para a gente poder usar a nossa criatividade. Então, se a gente tem uma ideia de uma foto, mas a gente não sabe executar, né, porque a gente não tem a técnica, fica um pouco mais complexo de se fazer. Então, técnica é importante e é bom que você esteja se atualizando sempre, mesmo que você já fotografe há muito tempo, porque algumas coisas a gente esquece. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu fiz uma parceria recente com um fotógrafo que tem um estúdio aqui no Rio de Janeiro, e aí eu vou começar a fotografar estúdio. Eu fotografava estúdio na época da escola de imagem, e fiquei um tempo parada de fotografar estúdio. Semana passada eu fui fotografar, eu tive que dar uma relembrada, porque tinha algumas coisas que eu já não lembrava mais como é que fazia, sabe? Porque a gente perde a prática. Óbvio que mexendo, falei, legal, é isso que eu tinha que fazer. Lembrei, porque já tinha feito. Mas não saiu no automático, que é o automático que a gente cria quando a gente está numa relação com a câmera que a gente fotografa todo dia aquele segmento, tá? Então, é importante a gente se atualizar. E, se você puder, faça cursos de outros segmentos que não seja o seu, porque isso te gera vários insights. Eu já compartilhei aqui no podcast várias vezes de ir para congresso e assistir uma palestra de um segmento que não é o meu e aprender várias coisas legais que eu pude aplicar para o meu. Então, vale a pena você pensar sobre isso. Então, esse é o primeiro pilar. A gente tem que aprender a técnica para poder trabalhar com fotografia bem,
né? E tá safo para se virar em qualquer lugar, não ficar desesperado na hora que tiver alguma coisa para resolver. Porque fotografia, a gente brinca falando que é resolver problemas, né? O cliente tem um pedido, você tem que fazer o que ele está pedindo e você tem que dar teu jeito, né? Ou você tem que saber explicar para ele por que você não vai conseguir resolver, quais condições e os parâmetros que você tem, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Aí vem a parte que a galera gosta mais, equipamentos, né? Eu já cansei de ver em turmas de fotografia básica o pessoal chegando com uma Ferrari, né, fotográfica, digamos assim, né, com uma câmera top de linha, sem saber nem ligar a câmera. Não tem problema, se você tem dinheiro, não tem com que gastar e quer investir num equipamento fotográfico, beleza. Agora, se você não tem toda essa grana assim, então você pode primeiro fazer um curso. Alguns cursos emprestam a câmera fotográfica para você fazer o curso. E aí dali você entende se você gostou mesmo, se aquilo ali é para você, né? Se você realmente quer investir naquilo. E dali você começa a pesquisar os equipamentos e compra o seu primeiro equipamento. Eu sempre indico, isso é uma polêmica grande no nosso mercado, que tem sempre o fotógrafo que fala que não é a câmera que faz o fotógrafo, e aí tem o outro que diz que a câmera ajuda. Sim, ajuda. Os dois, por um certo prisma, estão corretos. A câmera ajuda em algumas situações, mas só a câmera não resolve, né? Então, por exemplo, se eu sei dirigir bem e eu quero ir numa pista mais rápido do que os outros carros, beleza, uma Ferrari vai me ajudar. Mas se eu não tenho carteira, não adianta nem eu ter a Ferrari, né? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então, quando a gente fala sobre equipamento, a gente está querendo alertar para que você não gaste dinheiro à toa, para que você não jogue seu dinheiro fora. Porque equipamento, assim como... Quer dizer, o equipamento a gente separa corpo, que é essa parte da câmera mais gordinha, onde a gente segura, onde a gente mexe nos botões, e as lentes, né? As lentes, você até consegue, se você souber cuidar bem, se for uma pessoa cuidadosa, tiver zelo com as suas coisas, você consegue revender a sua lente, se ela não tiver com mofo, né? Se ela estiver intacta, você consegue revender a sua lente quase pelo preço do que você comprou. Agora, se o equipamento, a câmera, a máquina, o corpo, essa não. Essa vai depreciando com o tempo, porque ela tem uma contagem ali de número de cliques. Tanto que quando você compra a câmera, o corpo, eles falam lá que ela tem uma vida útil, sei lá, de 300 mil cliques, de 500 mil cliques. As mirrorless agora estão com 500 mil cliques, porque elas fazem vídeo também. Mas as mais antigas, as DSLRs, eu acho que estavam em torno de 100, 150, não tenho certeza, você tem que olhar pelo modelo, mas eles explicam isso lá no manual. E por que isso? Porque tem um obturador ali dentro, um objeto que é físico e que esse objeto se deteriora, e a gente costuma a gente costuma contabilizar esses cliques na hora de vender o equipamento. Então, geralmente, quando você vê um anúncio de venda de corpo de câmera, tô vendendo uma 6D. É usual, é natural que as pessoas perguntem, mas quantos cliques essa máquina tem? Porque pela quantidade de cliques, você sabe se ela é uma câmera pouco usada ou muito usada. Igual o carro, sabe? Quando você vai comprar o carro, a pessoa pergunta a quilometragem, a mesma coisa. Então, se ela é uma câmera que já tem 150 mil cliques, ela é uma câmera bem rodada. Então, o custo dela para revenda é inferior ao custo de uma seminova, por exemplo, que tem 5 mil cliques. 5 mil cliques não é nada para um fotógrafo de casamento, sabe? Então, é legal você saber sobre essas coisas também. Então, quais são os pontos fortes desse equipamento, né? Aqui a gente usou uma analogia do SWOT, né? Quais são os pontos fortes que você tem que listar para esse equipamento que você está querendo comprar? É um equipamento que é uma câmera full frame. O que é uma câmera full frame? É uma câmera que tem um sensor mais aberto, que você tem um ângulo de visão mais aberto do espaço. Beleza, mas eu vou fotografar o quê? Já vou começar fotografando no casamento. Beleza, então eu preciso de uma full frame. Não, eu estou aprendendo ainda, vou fotografar minha família em casa. Ou então eu vou fazer ensaios externos. Cara, não preciso de uma full frame. A não ser que eu já vá começar já
jogando a bola ali no campo, entendeu? Se eu estou aprendendo ainda, eu não preciso, teoricamente, de uma full frame. Ah, eu vou trabalhar com fotografia de ambiente. Fotografia de ambiente. Ter uma full frame facilita. Por quê? Porque como ela tem um ângulo de visão mais aberto, eu consigo pegar um banheiro, fotografar um banheiro, por exemplo, sendo que uma câmera cropada, que tem um sensor mais barato e não tão aberto, eu fico um pouco mais limitada. Ah, Ana, mas eu só tenho uma cropada e eu quero fotografar ambiente. Consigo? Consegue. Você vai comprar uma lente que tem um ângulo mais aberto, tá? Você consegue compensar. Você só tem que saber as diferenças para você poder criar essa tabelinha e mapear os pontos fortes, os pontos fracos. Quais são os pontos fortes de uma câmera mais cropada? Pô, ela é mais barata, né? Você vai conseguir adquirir uma mais rápido, né? Mesmo que seja parcelado. Você vai conseguir testar ela, assim, né? O seguro dela é mais barato. Seguro, minha filha, tá caro hoje em dia, tá tristeza. Eu tava falando com uma amiga agora no Zap aqui, que ela tá desesperada, que ela quer renovar o equipamento. E do ano passado para cá, as coisas quase que dobraram, sabe, de valor. Então, isso também pesa no seu orçamento, são coisas que você tem que pensar. Depreciação. Poxa, se eu vou calcular o valor de depreciação do meu equipamento de uma câmera cropada, vai ser muito mais barato do que uma câmera full frame, que é mais cara. Então, você tem que pensar nesses pontos. O que você... E aí, gente, não tem regra, né? Vale o que funciona para você, para o seu orçamento, para a sua vida, para o estilo que você escolheu de fotografia, tá? Não tem nada falando, não, porque você tem que ter esse, né? Porque tem muito que a gente escuta aí no mercado, não, porque você tem que ter uma full frame para trabalhar. Cara, depende. Tem muita gente que trabalha com fotografia de casamento e não usa full frame. Por exemplo, a linha da Fuji, as XTs, que são ótimas, elas são cropadas. Então, como é que a galera compensa isso, né? Elas usam umas lentes mais abertas para poder ter um ângulo de visão que atenda ao tipo de trabalho que elas estão executando. Então, não existe uma regra. Existe o que vai funcionar para o seu bolso e o que você pode fazer nesse momento para começar e depois você vai trocando, você vai investindo, sabe? Eu sempre indico que as pessoas comprem primeiro, óbvio, um corpo para começar a trabalhar, um corpo de câmera, e lentes profissionais, né? Por exemplo, na Canon, existem 2 tipos de lente. As lentes com uma marquinha quadrada branca, essas são as lentes das séries das câmeras de entrada e das semi-profissionais. E as lentes com a bolinha vermelha, essas são as lentes profissionais. Então, e as lentes profissionais encaixam nas câmeras cropadas e nas câmeras full frame. Só que as branquinhas não encaixam nas câmeras full frame da Canon. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai comprando primeiro as lentes profissionais, e você vai usando um corpo mais barato, um corpo de câmera cropada, e quando você puder, você migra para uma câmera full frame. Quais são os pontos fortes de uma câmera full frame? Bom, além dela ter esse ângulo de visão mais aberto, ela gera mais desfoque pelo seu sensor, que é uma coisa que fotógrafo gosta e cliente também, né? Aquela foto com fundo todo desfocado, né? Impressionante como isso faz sucesso. E ela tem um sensor, geralmente um sensor melhor, ou seja, para você trabalhar em condições de pouca luz, né, como esses eventos que a gente faz, eventos noturnos, facilita. Agora, se você vai trabalhar com fotografia de produto, num estúdio grande, onde a câmera vai estar sempre no tripé e você vai estar trabalhando sempre com ISO 100, cara, você não precisa de uma câmera com o ISO todo rebuscado, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Que tipo de fotografia... Eu sempre falava isso nas aulas, né? E os alunos ficavam um pouco irritados, porque eles falavam, que câmera que eu compro para mim? Eu sempre falei, depende. Você quer fotografar o quê? E geralmente, quando a gente está começando, a gente está testando, né? A gente está testando todas as possibilidades. É legal testar. Então, eu sempre indico que a pessoa comece com uma câmera de entrada para ela ir testando, ver o que ela consegue fazer com aquela câmera, o que ela quer fazer. E aí, depois que ela escolhe o nicho, o segmento que ela quer seguir, aí sim ela faz um investimento, porque ela vai conseguir fazer um investimento correto, do tipo de lente que ela vai trabalhar, do tipo de equipamento que ela vai precisar para aquele segmento.
né? Não adianta eu falar para você comprar uma 70-200 para você fotografar esporte se você vai fotografar outra coisa. Se você quer fotografar natureza, macro, né? Não vai precisar dessa lente, sabe? Então, vai depender muito do tipo de trabalho que você vai precisar. E as oportunidades também, as ameaças, né? Que eu falei, o que impacta, né? Se eu tenho uma câmera 70-200, uma lente 70-200, impacta em custo, impacta no seguro, impacta no peso, na minha coluna, elas são pesadas. Então, tudo isso você tem que colocar no papel e pensar, e começar devagar, gente. A gente começa devagar para a gente ir fazendo os investimentos de uma forma correta. Eu lembro que quando eu comecei na fotografia, eu tinha uma câmera de entrada, depois eu migrei para uma semi-profissional. Eu tinha uma lente que era uma lente de zoom super versátil que me atendia. E aí fui fazer um curso e depois fui fazer uma mentoria e o meu professor só usava lente fixa. E aí ele falou, não, porque você tem que trabalhar com lente fixa, porque lente fixa... As lentes fixas são mais nítidas, são mais caras também. As lentes fixas te ajudam a criar uma linguagem. E aí eu fui migrando para as lentes fixas. Hoje em dia eu só tenho lente fixa. Só que, hoje, eu já penso em ter uma lente de zoom, uma 24-70, por exemplo, ou uma 70-200. Por quê? Porque eu faço muito evento e é mais fácil para eu poder trabalhar. Isso me atende, sabe? Então, pensem nisso. Nichos de mercado. Bom, depois que você escolheu o seu equipamento, que você estudou a técnica, aí é legal você começar a testar os nichos para você entender o que você gosta mais, né? Então, Ana, mas como é que eu vou fotografar um casamento? Poxa, vai de estagiário, de assistente, de luz, pede para ir com um professor seu para ver, sabe? Vai seguindo os fotógrafos que você conhece e pede mesmo para ser assistente, para fazer estágio, para você poder acompanhar e ver como é que funciona cada segmento e você vai testando, né? Faça portfólio, peça para os seus amigos para poder fotografar. É importante você passar por essas etapas, a não ser que você seja uma pessoa muito já predestinada, né? Eu sei exatamente o que eu quero trabalhar, é isso. Então, beleza, vá, né? Siga lá. Qualquer coisa você volta, né? E faz outra coisa. Mas eu acho válido que a pessoa teste os segmentos. Eu fiz muito tempo de assistência de casamento, fiz assistência para fotógrafo, para ensaio, acompanhei vários segmentos, até curso de newborn eu fiz, mas eu vi que não era a minha área. É importante a gente testar para a gente ver o que a gente se encaixa melhor, beleza? Pode passar. Crie o seu portfólio. É legal a gente ter portfólio porque o cliente vai pedir, tá? Referência para poder ver o que ele vai conseguir de retorno de você. Então, no caso aqui, eu trouxe uns exemplos do tipo de fotografia que eu executo hoje. Então, eu tenho um portfólio de retratos, mais para o LinkedIn, essas coisas mais formais, que eu sei que os meus clientes pedem muito. Eu tenho bastante portfólio de marca pessoal, que é um outro segmento que eu trabalho. E tenho aqui para você o de eventos. Mas isso não impede que você faça outras coisas, tá, gente? Eu trouxe aqui um modelo de portfólio, uma ideia de portfólio do tipo de fotografia que eu executo hoje. Mas vamos supor que você seja fotógrafo de família. Você pode ter um ensaio ou alguns ensaios de família, de acompanhamento de bebê, pode ser newborn, pode ser aqueles ensaios temáticos, pode ser o ensaio da gestante. Aí vai depender dos segmentos que você atua dentro do segmento maior que você optou por fazer. Geralmente, fotógrafo de casamento, por exemplo, se você entrar no site, eles têm o ensaio do casal. Antigamente, que era muito comum, tinha o Trash the Dress, que era fazer o ensaio com o vestido de noiva depois do casamento, o vestido todo sujo, só de moda, mas era comum antigamente. Os casamentos. Se você gosta, isso é uma coisa muito importante, se você gosta de casamentos diurnos, se você gostaria de trabalhar com casamentos diurnos, coloque no seu portfólio só casamentos diurnos. Porque o que você coloca no seu portfólio é o que vai te ajudar a atrair os clientes. Então, se você faz casamento noturno, mas você não gosta, não publique.
Poxa, Ana, mas é só isso que aparece. Tá, então você vai criar portfólio, você vai arranjar clientes para você poder fazer o que você quer fazer. Enquanto isso, você vai fazendo esses que você não gosta e você vai populando o seu portfólio para aquilo que você gostaria de fazer. Porque o portfólio vai te ajudar a vender. E você só vende aquilo que você mostra. Então, pensa nisso na hora de criar o seu portfólio. Seja criterioso, criteriosa. Escolha direitinho o que você quer mostrar, sabe? Seja chata com a luz, com a fotografia. Pense bem aquilo que você vai postar, porque isso vai fazer diferença. Preço. Vamos lá, essa parte é polêmica, né? Eu sei que a gente pesquisa os coleguinhas para saber quanto que cada um está cobrando no mercado. Ok, isso faz parte de uma etapa, mas você precisa pensar nos seus custos. Então, se você for de papel, como eu, assim, ó, eu gosto de escrever no papel. Escreva no papel quais são os seus custos com a sua empresa. Quanto que você paga de seguro, quanto que você está reservando de depreciação do seu equipamento, porque ele tem vida útil, então em algum momento você vai ter que trocar. Quanto que você paga de software, né? Você usa Adobe, Photoshop, você usa outro software para você poder, sei lá, gerar os seus álbuns, diagramar seus álbuns. Tudo que você tem de custo com a fotografia, você tem que planilhar. E aí você vai separar ali na coluna o que é um custo fixo, ou seja, eu tenho que pagar aquele negócio todo mês ou todo ano. E quais são os custos variáveis? O que seriam os custos variáveis? Eu tenho uma demanda para fotografar uma festa infantil no final de semana. Eu moro em Jacarepaguá e eu tenho que me deslocar até a Barra. Então eu vou pegar um Uber, porque eu tenho medo de transporte público para o evento. Então, esse Uber e de ida e volta, ele é um custo variável. Se eu não tivesse esse evento, eu não teria esse custo. Então, isso eu tenho que pensar e colocar na planilha. Isso vai me ajudar a gerar o valor do meu serviço para o cliente. Quando você calcular o valor do seu serviço para o cliente, você tem que pensar no lucro. Então, eu tenho que ter esse valor, tem que ser um valor que eu consiga tirar uma parte para pagar o meu custo fixo e variável, mas eu tenho que ter um lucro para a empresa, né? Porque aqui no custo fixo eu também tenho que colocar o meu prolabore, como seria o meu salário de empresa, né? Quanto que eu quero ganhar no mês. E por aí, depois disso tudo, você consegue calcular quantos trabalhos você precisa no mês para você poder viver da fotografia. Sem essa planilha aqui, sem esse cálculo, você vai se enrolar. E eu já vi muita gente desistir por causa disso, né? Se você tem o sonho realmente de viver da fotografia, embora essa parte seja considerada chata por muitos, ela é essencial. Você não pode deixar de lado. Se você não gosta de fazer isso, delegue para alguém. Pede para o seu marido, para sua tia, para sua mãe, para um parente que gosta de números, de contas. Mas isso aqui você tem que entender. E por que as pessoas criticam quando você está pedindo o orçamento de outra pessoa? Porque o orçamento da outra pessoa já tem embutido todos esses cálculos e você não sabe. Então pode ser que o meu equipamento, lembra da questão do equipamento? Então pode ser que você esteja com uma câmera full frame, uma Canon top de linha, uma mirrorless, ou uma Sony, ou uma XT, com várias lentes, né? Então você já tem uma mochila que já tem um custo considerável. Você usa todos os softwares que tem disponíveis, mais os softwares de inteligência artificial para agilizar o seu processo. Você entrega mais rápido do que eu. Só que eu sou uma fotógrafa que uso uma lente de zoom, tenho uma câmera de entrada. Então, o meu custo, tanto de reposição desse equipamento quanto de seguro desse equipamento, é infinitamente inferior ao seu, né? E eu tenho uma pessoa que me leva no lugar onde eu tenho que ir fotografar, não preciso gastar com isso, né? Meu pai me leva, vamos supor. Tô dando uma sugestão aqui, tá? Comparando com uma outra fotógrafa. E aí, eu posso cobrar um preço mais barato que o seu. Aí você pega meu orçamento e fala, a Ana cobra R$600 para fazer esse evento. Eu vou cobrar R$600. E aí chega no final do mês, a sua conta não fecha. Mas não fecha por quê? Porque você tem mais gastos do que eu.
eu moro com os meus pais, né? Eu não preciso pagar esse combustível para ir e voltar. Eu tenho um equipamento inferior ao seu e você está comparando o seu preço com o meu. Então, é por isso que a gente não recomenda que você compare. É legal você saber o que o mercado, no geral, está cobrando, porque quando você definir o seu preço, se o seu preço for bem mais alto do que os outros, você vai ter que ter uma diferenciação. Porque se for um trabalho igual ao da moça que cobra R$600, você acha que o cliente vai fechar com quem? Não tem diferença nenhuma, é o mesmo preço. É o mesmo preço, não, é o mesmo trabalho, né? A pessoa vai pelo mais barato. Você não iria pelo mais barato, se é o mesmo trabalho? Né? Se você entra ali no supermercado, você vai comprar um chocolate da marca X. No supermercado X, sei lá, supermercado Zona Sul, que é um supermercado caro aqui no Rio, tá R$15. Aí você vai ali no supermercado que é considerado mais barato e tá 12. Você vai comprar onde? No Zona Sul, que é mais caro? É o mesmo chocolate? Então é isso. Se você quer, você tem que entender o seu preço. Uma vez que você entende o seu preço, se esse preço for maior do que o dos colegas, né? Você tem que ter uma diferenciação. Senão, vai ser difícil de você vender. Correto? Vamos para o próximo? Ó, gente, eu preciso alertar aqui, antes de começar nessa etapa, que tudo que eu tô falando aqui são boas dicas, boas práticas, tá? Você não é obrigado a concordar comigo. Eu recebo vários comentários aqui, às vezes no direct, às vezes no próprio comentário do vídeo do YouTube mesmo, a pessoa falando, mas eu não concordo. Beleza. Você não é obrigado a concordar com nada. Eu tô te passando aqui a experiência de uma pessoa que trabalha com fotografia full time desde 2015, que estuda fotografia desde 2011 e que já passou por vários perrengues aqui, porque algumas coisas eu aprendi com professores e outras eu aprendi na prática, né? Vivendo, comparando, entendendo como que as coisas funcionam. Então, se você quer ter um negócio, não digo nem de sucesso, porque sucesso é uma coisa relativa, né? O que é sucesso para você? Mas um negócio durável, né? Que inclusive eu trago dados aqui, nos próximos slides, trago dados das empresas do Sebrae que falam sobre o nosso segmento de fotografia. Se você quer ter um segmento, uma empresa de fotografia que dure, né, muitos anos, é legal seguir essas regras aqui. É bom. Se você conseguir fazer de um jeito mais fácil, me conta. Porque eu ainda não descobri. Então, vamos lá. Formas de atendimento. Reserve um tempo, assim, para você criar... Se você não tem uma pessoa que faça esse serviço para você, de atendimento, ou se você prefere fazer o atendimento, reserve um tempo para você já criar os scripts certinhos, né? Não estou falando para você totalmente robotizar ou automatizar tudo, mas para você ter uma... Tem perguntas que são muito repetitivas, né? Tem gente que... A gente estava comentando... Semana passada eu fui num congresso e aí o fotógrafo estava na palestra falando que as pessoas hoje em dia cada vez têm menos paciência, menos tempo para fazer as coisas, né? E que, assim, ele é um fotógrafo famoso, já reconhecido. E aí as pessoas estavam comentando na plateia, falando assim, eu duvido que ele receba pedidos de orçamento como uma fotógrafa falou. Logo depois, parecia que ele não ouviu o que ela falou, mas parecia que ele tinha ouvido, né? Porque ele virou e falou assim, vocês recebem pedido de orçamento com a seguinte, não é nem frase, mas é palavra escrito valor, né? Eu já recebi. Aí eu sempre pergunto, aí eu sempre tento, né, ser educada, né? Porque a vontade de responder é valor do quê, né? E aí eu falo, oi, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo tal, qual o seu nome? Que posso te atender? Eu recebi a sua pergunta, mas eu não consigo te responder de bate-pronto, porque eu faço vários atendimentos de vários segmentos. O que você gostaria especificamente? E aí a pessoa... Aí ainda falo, se você quiser, pode mandar um áudio, porque às vezes a pessoa tá na correria ali, e aí manda uma frase assim, solta, que a gente não consegue ajudar.
Então, é legal a gente ter esses textos já pré-prontos, assim, no celular, porque ajuda, né? Facilita. Existem aplicativos também, eu já falei de um aqui, se você acompanha o podcast, você já deve ter visto. Se você não acompanha, é só você ir para trás em alguns episódios anteriores que você vai ver uma ferramenta que patrocinou a gente um tempo, que eles tinham esse script para facilitar esse primeiro contato. Você pode contratar uma pessoa também para trabalhar com você, seja fisicamente ou remotamente. Eu vejo muitos médicos que têm secretárias virtuais, ou seja, uma pessoa que trabalha para ele, mas trabalha para vários outros médicos. Essa pessoa faz as marcações na agenda, mas tem umas que também fazem atendimento e venda. Então, de repente, se você não gosta dessa área, pode ser uma solução. Não sei se elas cobram comissão ou por fixo, não sei. Mas existem vários formatos hoje, várias formas de facilitar a tua vida e esse tempo. Isso para mim é o que gasta mais tempo, sinceramente, porque hoje eu falo tanto para a escola da Brownie, né, que a gente tem uma escola, um canal, a gente tem cursos presenciais e online, e também para o meu trabalho como fotógrafa. Então, esse dia a dia de WhatsApp, para mim, é o que mais pega. E aí eu comecei a criar os scripts porque facilita a minha vida. Então, eu já sei quais são as primeiras perguntas que as pessoas vão fazer. Ah, Ana, mas você não coloca isso no seu site? Não está escrito na sua proposta? Tá. As pessoas não leem. Tudo que as pessoas me perguntam no Zap, principalmente em relação às coisas da escola, estão escritas lá no site da escola e no script de venda, no Simpla também, onde a gente vende as inscrições, está tudo lá. A pessoa não lê e ela que prefere perguntar no WhatsApp. Aí manda áudio, aí eu explico, mas está tudo escrito lá já. Já estou acostumada. Então, é legal você ter isso já preparado, porque vai agilizar a tua vida. Formas de entrega, como é que você faz sua entrega, se isso você contabilizou também. Antigamente, eu fazia os álbuns, aí eu pedia para a pessoa ir buscar, elas nunca buscavam. Aí sempre pediam para mandar pelo correio, mas não queriam pagar o custo do correio. Então, agora na minha proposta, quando tem álbum, o valor do correio já está embutido. E aí eu já mando pelo correio. Não tenho mais esse trabalho, sabe? Porque eu já sei que ela vai pedir pelo correio, que ela não vai ir buscar, que eu vou ter que levar. Então é importante você já separar isso. E tudo bem, algumas coisas você vai aprendendo conforme o seu segmento, mas se você já tem uma noção de que isso vai acontecer, não custa nada você se preparar antes, né? E lembrar do pós-venda. Às vezes a gente faz a venda, atende, entrega e esquece o cliente. Mas ele pode ser um cliente recorrente. Os clientes recorrentes são mais baratos, né, de se buscar do que um cliente novo. Cliente novo, eu vou ter que gastar um tempo de propaganda até ele sentir confiança em mim. O cliente que eu já tenho, ele já me conhece, ele já sabe que eu sou capaz de entregar. Então, o custo de tempo e de dinheiro que eu gasto para me comunicar com ele é menor. Então, pensem nisso, no pós-venda, que é importante. Você manter o contato com o seu cliente. E, gente, não precisa ser nada que você gaste, não. No cadastro, quando você faz o primeiro atendimento, você pode pegar a data de nascimento dele. No dia do aniversário, você manda uma mensagem. Você pode ter um controle seu por planilha ou por sistema, que você sabe qual é o período que ele faz a festa de aniversário do filho. Né? Se você já está acostumado a fazer a festa de aniversário 1 mês antes, 2 meses antes, você manda mensagem: oi, fulana, tudo bem? E aí, como é que você tá? Você já tá vendo a programação para a festa da Cecília? E aí, você vai fazer esse ano? Você quer um orçamento? Né? Seja proativo, que a pessoa lembra de você. Né? E mantenha contato. Eu gosto de seguir eles na rede social, no Instagram, porque eu mantenho contato o ano todo. Eu curto o que eles estão fazendo, eu comento, eu pergunto como é que eles estão. A rede social me ajuda a lembrar, a ver o que eles estão fazendo e manter esse contato. Então, fica uma dica aí para vocês. Divulgações e plataformas. Essa é a parte que vocês mais gostam, né? Não? Todo mundo vive nas redes sociais, Instagram, TikTok. Eu botei Facebook aqui,
Não sei se a galera ainda usa, mas eu sei que a minha mãe, as minhas tias, todas usam ainda. E hoje em dia, toda vez que eu publico no Instagram, eu coloco aquele flagzinho lá no Instagram para publicar no Facebook também, para elas verem. Porque elas fazem propaganda pra gente, sabia? Elas comentam, ih, minha filha, ih, minha sobrinha, olha a foto que ela fez, não sei o quê. Acaba fazendo um marketing para você, né? Então eu coloquei aqui, mas não sei se vocês usam. LinkedIn, eu sei que muita gente não usa, mas eu uso muito. Se você quiser trabalhar com fotografia de retrato corporativo, é um bom caminho para você estar, porque o LinkedIn é uma rede social que o pessoal do corporativo está presente em massa. Eles acessam todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Então, é uma forma de você se manter presente, né? E eles lembrarem da sua existência para te chamarem sempre para algum trabalho. E já aconteceu de eu ser indicada ou do cliente me achar pelo Google, ele entrar em contato comigo, me pedir um orçamento e ir lá, cliente corporativo, que eu digo, né, empresa, ir lá no LinkedIn para dar uma stalkeada, sabe? Para saber quem sou eu, se eu tinha depoimentos lá, que eles chamam de recomendações. E tinha. E a cliente me contratou por isso. Depois me deu um feedback. Falou, olha, Ana, eu entrei no seu LinkedIn e vi várias recomendações de clientes. Inclusive uma cliente que eu conhecia, que era minha conhecida, eu liguei para ela e ela me fez uma boa referência de você. Então, o LinkedIn funciona. E no LinkedIn, tudo bem que vamos supor que você não trabalhe com retratos corporativos, você trabalha com fotografia de família. As pessoas que não estão no LinkedIn têm família também. Então, já pensou se você começa... Se lá é um ambiente que ela está sempre, né? E você começa a publicar o seu conteúdo, falando de fotografia de família, não precisa ser... no marketing hoje, a gente não faz mais... Quer dizer, pode fazer, mas não tem tanto efeito como se tinha antigamente. Antigamente, a gente fazia uma propaganda, um marketing sobre o produto. Então, eu quero vender o celular, eu falo, olha, compra esse celular porque ele é bonito, porque ele é pequeno, porque ele não sei o quê. Né? Você falava do produto o tempo todo. Hoje em dia, quando você faz uma propaganda, você fala da experiência e do que aquilo ali pode te dar de retorno. Então, se você for olhar uma propaganda da Coca-Cola na internet... A garrafa da Coca-Cola até aparece, mas o que eles estão mostrando é uma experiência. O celular também. O que eles estão mostrando é uma experiência. Então, o que você pode fazer de conteúdo para que você chame a atenção? Você pode contar uma história, fazer um storytelling, pegando um trabalho que você executou e falando, fulana me contratou para essa sessão de fotografia porque ela queria ter o registro do primeiro ano de vida da filha dela. E nas sessões em que eu fazia esses ensaios, eu sempre perguntava para ela o que ela gostaria de ter em registro, em imagens, que ela ia sentir saudade daquela fase. Né? E isso é real, gente. Toda vez que eu faço ensaio, eu amo fazer ensaio de acompanhamento de família, de primeiro ano, né? E a gente tem as fasezinhas e a gente sabe que cada fase a criança está num desenvolvimento específico. Então, tem a fase que ela está engatinhando, tem a fase que ela está na introdução alimentar. Essas fases são legais de fotografar para você ter esse registro dessa fase, que é importante. O primeiro ano sempre é muito importante para o bebê. E para a família, que principalmente se for o primeiro, que a família está se adaptando àquilo tudo ali. E cada dia tem uma coisa nova que ele está aprendendo. E como passa muito rápido, tem sempre aquela carinha, aquele jeitinho que a criança faz de um jeito que a mãe sempre comenta, ou o pai sempre comenta que vai sentir falta. Então, essas imagens são importantes de registrar. E muita gente não dá valor para isso, mas lá na frente, no futuro, sente falta do que não fez. Então, isso pode ser um storytelling legal. E essa mãe, né, essa pessoa que está nessa rede, pode cair no seu... ali não chama post, né? No seu artigo, a sua publicação, e se identificar com aquilo ali. Eu tenho uma história de uma cliente que eu fotografei, que ela veio, eu sempre pergunto, né, se foi por indicação, se foi pelo Google, se foi pelo Instagram.
E aí ela falou assim, não, eu acompanhava o seu trabalho pelo LinkedIn. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei assim, mas a gente não estava conectado, né? Então, como é que você descobriu o meu trabalho? Ela falou assim, eu sou conectada com a Vera é uma cliente minha, e a Vera toda semana faz conteúdo e publica e coloca foto e coloca o crédito das fotos para você. E aí eu sempre vi as fotos dela, amava as fotos dela e falei assim, um dia eu vou ser fotografada pela fotógrafa da Vera. Então ela veio não por influência minha, ela veio por influência da minha cliente. Ela queria ser fotografada pela fotógrafa da Vera. Entende como é que isso funciona? Então, é legal a gente ter essas redes sociais e estar presente e contar essas histórias, porque isso vai te ajudar a vender. Próximo. Aí aqui eu trouxe um exemplo das redes... Eu tenho algumas contas no Instagram. Eu sei que é difícil de administrar, mas fazer o quê, né? Antigamente eu botava tudo junto, mas ficava uma zona. E aí eu comecei a segmentar e separar. Então aqui eu trouxe 3 para vocês verem. Uma é do Instagram aqui do Estúdios Brownie. Se você não segue, siga, por favor. Temos conteúdos legais lá. A outra é da Escola Brownie, que eu falei que a gente tem aqui os cursos, os conteúdos, algumas parcerias. É bem bacana, a gente coloca um conteúdo diferente do que a gente coloca no Estúdios Brownie. E o meu de fotógrafa, Ana Campbell Foto. O que é importante a gente ter aqui, isso é uma coisa que eu olho sempre, toda vez que eu quero chamar um fotógrafo para vir aqui, vocês sabem que o podcast, as entrevistas são presenciais, né? São gravadas, mas são presenciais. Eu sempre entro no perfil do fotógrafo e tento ver aqui nessa descrição pequenininha, esse título que está ali, da onde aquele fotógrafo é. Porque se for do Rio de Janeiro, né, ou se for aqui próximo, a gente consegue agendar. Se ele for de outra região, eu vou ter que esperar um momento que ele venha para cá para poder fazer o convite, porque ainda não tem ainda, mas teremos verba para trazer um fotógrafo de qualquer lugar desse mundão, né? E, pasmem, muitos fotógrafos não colocam de qual região ele é. Gente, coloca ali o estado, pelo amor de Deus, tipo RJ, SP, MG. São 2 letrinhas só, cara. Ajuda pra caramba. Às vezes você tá perdendo uma oportunidade, a pessoa entra no seu perfil e fala, putz, mas da onde que é esse fotógrafo? Sabe? Ou, ele pode estar pesquisando, pode aparecer a sua foto ali na lupinha, ele gostou do seu trabalho, mas ele não sabe de onde você é. Tem gente que ainda tem o esforço, né, de mandar um direct, perguntar de onde é, mas tem gente que passa batido, deixa pra lá. Então, não custa nada, coloca de onde você é. Se você é do Rio, mas você atende São Paulo também, você coloca, sou do Rio, mas atendo São Paulo também. Sou do Rio, atendo Rio, São Paulo, nanã. Não custa, cara. Assim, é legal a gente saber de onde que você é, tá? E coloque uma frase dizendo o que faz o seu trabalho. Então, aqui no Estúdios Brownie tem todas as possibilidades que a fotografia oferece, você encontra aqui. É verdade. Vocês sabem que eu não entrevisto só um segmento, né? Aqui não é só fotografia de família, só fotografia de casamento. Eu sou bem híbrida. Eu gosto de trazer vários segmentos. Inclusive, já trouxe até quem não é fotógrafo, porque eu acho que isso enriquece o nosso conhecimento. Na Escola Brownie. Oiê, eu sou uma escola de fotografia, mas pode me chamar de Brownie. E coloquei aqui o flagzinho. A gente está atuando muito agora na fábrica da Mering. Eu não saí da WeWork, né? A gente ainda tem algumas coisas na WeWork, mas eu tenho feito mais coisas na Behring. Então, por isso eu coloquei a localização lá. É legal o pessoal saber onde é, tá? Então, fica essa dica para... outra coisa, antes da gente passar para o próximo slide. Coloca o seu site para o pessoal te achar, entrar em contato com você. Se possível, coloque os destaques, né? De quem é você, do que você gosta de trabalhar. Agora você pode fixar uma postagem, isso é bem legal, antigamente isso não tinha. E tenta deixar esses destaques atualizados, o seu texto. Revisa isso com uma frequência de 2 em 2 meses, porque às vezes a pessoa... Isso aqui é uma vitrine, né? A pessoa entra e ela primeiro vai olhar os stories, que ela quer saber o que você está falando. Se não tem stories, ela vai para os destaques, ela vai mapear você antes de contratar. Então, é legal estar atualizado, né? Para a pessoa não desistir e falar, poxa, não tem nada. Eu acho muito engraçado, eu faço muito trabalho, às vezes encontro com umas empresas de mídia, de vídeo, né?
Eu sempre pergunto qual é o Instagram. Cara, é batata, tu entra no Instagram, não tem nada, nada. Aí eu falo, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. O cara produz altos vídeos, várias coisas, mega produções para várias empresas, mas no dele não tem. Aí como é que você sabe que o cara é bom? Vai só por indicação, né? Site. Esse é um outro tema polêmico, né? Hoje em dia a galera não gosta de saber de site, mas eu sou uma pessoa que acredito no site. A verdade é essa. E outro dia eu gravei com a Andressa e a gente começou a falar da Album, que é a nossa patrocinadora aqui, e das ferramentas que a Album oferece, e isso gerou alguns comentários, tanto na descrição do vídeo, quanto no direct, né? Algumas pessoas vieram me perguntar o que era o Proof, ficou curioso para saber o que é. Eu vou mostrar aqui. E outras pessoas foram me perguntar, foram criticar, falando que eu estava fazendo propaganda, que o assunto estava muito legal, mas quando eu comecei a falar da Album, eu falei, gente, eu estou falando da Album, minha patrocinadora, é o que eu uso há anos, e eu posso falar, né? Tenho bagagem para falar porque eu uso há anos. Agora, não tô te obrigando a usar a Album, né? Você pode usar outra plataforma se você quiser. Agora, eu te digo com toda certeza, todas as plataformas que oferecem a oportunidade de você criar um site, você tem a oportunidade de melhorar o seu negócio. E aqui eu trouxe 5 razões, só 5, existem muito mais, para te mostrar como um site pode valorizar o seu trabalho. Então, primeiro, controle e personalização. Nas redes sociais, você fica um pouco limitado. Você tem que usar de acordo com o que a plataforma te oferece. Eu acabei de falar aqui do Instagram que agora ele deixa fixar um post. Antigamente não deixava. Antigamente eu não podia botar link. Por quê? Porque a rede social não quer que você saia da rede social. Eu vou botar um link para você ir para outro lugar? Para quê? Né? Então ele obrigava que você tivesse 10 mil seguidores para você conseguir ter o link. Agora ele abriu. Mas pode ser que amanhã ele feche. Não saberemos, né? O site é mais organizado. Você consegue formatar do jeito que você quiser. Você consegue botar o seu portfólio, uma galeria, um blog, depoimentos, parcerias, link de proposta. Sabia que eu coloco as minhas propostas todas no site? Eu não preciso ficar gerando PDF, mandando PDF para o cliente que gera um espaço no WhatsApp dele que ele não consegue abrir, né? Porque ele está sem espaço ali para poder receber aquilo ali. Eu consigo mandar um link para ele. Daquele link, esse link a proposta está lá dentro do meu site, ele abre o link, vê, depois ele pode compartilhar esse link com outra pessoa, não pesa no WhatsApp dele. Tem milhares de facilidades, sabe, de você trabalhar com o site. Propriedade e autonomia, né? É seu, pertence a você, você faz o que você quiser, é a sua casa virtual, não é terreno alugado, né? Não sei se vocês viram uma reportagem que saiu agora, o cara do Twitter tirou a representação aqui do Brasil. Não é Twitter mais, né? É X. O cara do X tirou a representação aqui do Brasil. Por quê? Porque eles estão tendo brigas com o STF. O STF não está gostando do que eles fizeram, do que eles compartilharam de conteúdo. E aí ele falou, quer saber? Eu não concordo com essas políticas do Brasil, eu estou tirando meu escritório. As pessoas vão poder usar ainda a ferramenta, né? Aqui no Brasil ainda não é proibido, né? Tem países aí que proíbem, né? Tem país que proíbe o TikTok, tem país que proíbe o Facebook. Aqui no Brasil ainda não proibiram o X. Isso pode acontecer? Pode. E aí? Se você depende só dessa rede. Se amanhã ou depois falam, olha, cansei, não quero mais saber de Instagram, vamos fechar essa rede. E aí, como é que você faz para você divulgar para os seus clientes se você não tem site? Ah, Ana, mas site tem custo, eu vou ter que pagar. Será? Eu tenho alguns exemplos de clientes, de fotógrafas, não é cliente, mas fotógrafas que usam o site na versão gratuita. A única coisa que você não vai ter é o seu domínio, né? Por exemplo, se você for me pesquisar na internet, meu site é anacampbell.com. Eu registrei o domínio. Eu pago todo ano por esse domínio. Se você quiser usar de forma gratuita, você consegue usar na Album, só que sem o seu domínio. Você vai poder colocar... eu acho que fica assim, Ana Campbell, Album, tem que ter o nome Album em algum lugar, você não consegue tirar. .com.
Não sei se é exatamente essa nomenclatura, mas vai ter o nome Album ali em algum lugar, sabe? Você consegue. E aí? Aí você não precisa pagar domínio, você não precisa pagar a mensalidade da plataforma, e aí você vai testando até você ver, né, que isso funciona. Eu já fiz vários sites inclusive antes de eu entrar na Album, eu fiz site para algumas fotógrafas, para algumas alunas. Até eu decidi, eu usava o WordPress, só que o WordPress me dava um trabalho danado, porque eu tinha que escolher uma plataforma para hospedar aquilo. De tempos em tempos você tem que fazer uma verificação de segurança, porque ele tem que instalar uns plugins. Aí eu tinha muito medo de hacker. Isso já aconteceu com algumas fotógrafas. Já atendi uma fotógrafa que perdeu o site dela por isso, por ter no WordPress e não ter esse controle de atualização. E aí eu fui fazendo os sites para essas fotógrafas, fui vendo, falei, cara, o atendimento deles é muito bom, é um atendimento humanizado, o atendimento é de uma galera que tem paciência, né, com a gente, e que faz as coisas super direitinho, assim, resolve todos os problemas. E eu falei, cara, vou migrar. E aí migrei. E já fiz vários sites. Se vocês entrarem nos sites, vocês vão ver que não é igual ao meu. Tem vários templates, várias plataformas, várias formas de você criar. O site da Dani Justus, por exemplo, eu fiz. O dela é o mais diferente de todos. Ela não usou nenhum template. Eu fiz tudo na mão. Porque ela me deu um modelo do que ela queria e aquele modelo não existia no template, então eu fiz de um jeito que ela queria. Então não parece com nenhum outro, sabe? Então você consegue também customizar isso. Também te gera autoridade, né? O site sempre gera autoridade para o fotógrafo e para qualquer pessoa, né, que trabalhe, que precise de mostrar a sua marca. Você consegue também refletir a sua identidade, você consegue fazer do jeitinho que você imaginou, se você é uma pessoa mais clean, mais minimalista, ou se você tem a sua marca já com uma determinada cor, você consegue personalizar tudo. O seu site é o seu espaço, e você consegue fazer do seu jeito, da forma que você imaginou. Credibilidade e profissionalismo é uma coisa que as pessoas sempre pensam quando sabem que você tem um site. Isso gera realmente autoridade, isso não mudou. A pessoa pode até, os mais jovens podem até te contratar direto pelo Instagram, mas as pessoas ainda vão dar um peso maior quando sabem que você tem um site. E não tem jeito, galera. Você não vai conseguir fazer isso. Você pode tentar montar um portfólio, uma organização nas suas redes sociais, mas igual o site não tem. Fora que você consegue colocar tudo muito mais organizado. Consigo colocar depoimento, consigo colocar as propostas, tem umas coisas que funcionam no Album também que são muito legais, que tem custo mais alto em outros lugares. Você consegue ser encontrado. Aqui a gente coloca otimização para mecanismos de busca SEO. Isso daqui é o mecanismo de busca do Google. Ah, Ana, mas hoje em dia todo mundo pesquisa pelo Instagram. Será? Será que todo mundo pesquisa pelo Instagram? Eu acho que não. Eu acho que muita gente ainda pesquisa, começou a pesquisar pelo Instagram, mas muita gente vai pelo Pinterest, muita gente vai pelo Google, algumas pessoas vão pelo YouTube para pegar referência, como que faz, às vezes vai pelo YouTube. Algumas pessoas vão pedir referência de lugares pelo TikTok, sabia? Ah, quero ir num restaurante. Deixa eu ver se no TikTok alguém já fez algum vídeo falando desse restaurante. Isso existe. Agora, a maioria vai pelo Google ainda. E aí, pelo Google, você pode ser encontrado se você tiver um site e você fizer direitinho o mecanismo de busca para você ser encontrado. Fora que, se você tem um site, você pode fazer um blog. No blog, você pode fazer textos das dores do cliente. Como sair bem numa foto. Você pode fazer um texto sobre isso. Se a pessoa vai buscar isso, ela não está buscando nem um ensaio fotográfico. Ela está buscando como sair bem numa foto. Ela pode achar o seu site. Trabalho com fotografia de família, faço festa infantil. Quais as melhores casas de festa infantil no Rio de Janeiro? E aí, se você fez um post sobre isso, se você fez um texto sobre isso, e ela te acha, ela pode gostar das suas indicações, entender o seu trabalho, conhecer o seu trabalho e te contratar. Pensa nisso. Próximo.
E também ele te ajuda na captura de leads, né? E numa construção de relacionamento. Você pode colocar lá no seu site que a pessoa pode se inscrever para receber uma mala direta, para receber novidades sobre produtos, para receber promoções. Sabe quando você entra num site de uma loja, vem um pop-upzão grandão na tua cara e fala assim, cadastre seu e-mail aqui, ganhe 10% de desconto na primeira compra. Eu duvido que você nunca entrou num site que tivesse isso, porque todos os sites têm, né? E aí? Se você está entrando ali pela primeira vez, você já vai comprar. Você não cadastra teu e-mail ali? Cadastra. Cadastra para receber o cupom de desconto. Com certeza cadastra. Então, aqui é uma oportunidade de você fazer uma mala direta, né? De você conseguir os dados do seu cliente para depois fazer um próximo contato. E se você é fotógrafo e já vende curso, né? Porque hoje em dia todos os fotógrafos vendem curso, vendem mentoria para outro fotógrafo, é no site que você vai fazer essa captação também, não é no Instagram, certo? E aí, ó, acabei de falar da newsletter, né, da mala direta, e ela aparece aqui. A galera ainda lê muito e-mail. Eu vejo muitos fotógrafos mandando ainda muito e-mail, e isso é também uma forma de você manter um contato e deixar o seu cliente atualizado. É normal, gente, faz parte. E o site pode te ajudar nessa captação. E você pode fazer a sua newsletter. Ah, Ana, mas isso aqui dá trabalho. Dá trabalho? Será? Você pode fazer um por mês ou um a cada 15 dias com um texto bacana. E hoje em dia, gente, é fácil de fazer. Ó, eu escrevo um rascunho aqui do que eu quero falar. Eu já tenho as fotos separadas do que eu quero mostrar. Eu vou lá no ChatGPT, no Gemini, e falo, fulano, leia esse texto e melhore e acrescente como se fosse um copy de vendas. Ele refaz o meu texto. Óbvio, você tem que reler, tá? Não copia e cola direto, não. Relê, vê se tá tudo ok, porque às vezes ele dá uma zoada no negócio. Às vezes ele viaja na maionese, né? Se perde ali. Mas, na maioria das vezes, ele acerta. Ele corrige o seu texto, ele faz de uma forma que seja mais atrativa. E você já deu a ideia para ele, você não mandou ele escrever para você, né? Se você mandar, ele até escreve. Não vai ficar tão bom quanto o que você fez e mandou ele corrigir. Porque com o seu rascunho, fica mais fácil dele criar de acordo com o que você imaginou. E aí, dali, você pode mandar. Por exemplo, eu não botei aqui na apresentação, mas eu uso o MailChimp. O MailChimp é gratuito. Você tem que pagar um plano a partir de, acho que 2.000 e-mails. Não tenho isso. Acho que eu chego no máximo a 600. Então, eu consigo usar a ferramenta e disparar e-mail. Ah, Ana, mas não dá para fazer no próprio Gmail e anexar todos os e-mails? Dá, mas isso vai entrar como spam. Porque ele entende que não é de uma ferramenta de divulgação de e-mail. Sei lá, tem um código ali, uma lógica que o MailChimp faz de uma forma que não é considerado spam, tá? E é fácil também, porque se a pessoa começou a receber o seu conteúdo, mas ela não mora mais aqui no Rio, para ela não faz mais sentido, ela clica no botãozinho lá e sai da sua mala direta. Ela faz esqueci a palavra em português, mas ela tira o cadastro dela e aquilo é automático. Você não precisa receber, ela não precisa mandar um e-mail para você para pedir, que é deselegante, né? A pessoa te manda um e-mail e fala, dá para parar de me mandar essas mensagens? Né? É só ela clicar ali no link que desfaz o cadastro dela e a sua lista fica atualizada, é tudo automático. É bem legal, vale a pena testar, beleza? Próximo. Blog. Blog é outra ferramenta que é bem legal, é uma forma de manter o seu marketing atualizado, de atrair novos clientes, de ser encontrado pelo Google, porque vocês sabem que o Google pesquisa por palavras, né? Então, quanto mais texto você tiver no seu site, melhor. É assim que ele vai achar o seu site, vai ranquear o seu site e mostrar o seu site para outras pessoas. E antigamente a galera reclamava muito, nossa, mas dá muito trabalho para escrever. Poxa, gente, hoje em dia tem as ferramentas que te ajudam nesse processo. E os próprios sites, ou as plataformas de site, já vêm com uma inteligência artificial. A Album tem, não é a única que tem, mas a Album tem uma inteligência artificial lá que você escreve
Eu quero um texto sobre fotografia de família e a importância dos registros. Ele já vai e faz o texto para você, assim, fácil. Você só tem que revisar, tá? Mas senão pode ser que saia alguma coisa que você não concorde. Ou então você pode colocar um trecho do texto e pede para ele aumentar aquilo lá, criar mais parágrafos. É rápido, gente. Tem uma ferramenta aí, uma plataforma que ele pega, conecta com o Instagram, pega já o post que você fez no Instagram e transforma aquilo ali num post para o blog. Poxa, não tem motivo hoje para não fazer. Hoje tá fácil, né? Tá muito fácil. Como diria a Kodak, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Gostou, né, da piada? Vamos lá, próximo. E por fim, os anúncios, né? Eu coloquei anúncios e offline, porque na verdade, gente, a gente pode fazer o anúncio no Google, a gente pode fazer o anúncio no Instagram, que é legal para a gente poder aumentar o nosso leque, né? Para a gente ser mais conhecido, mas a gente também pode fazer as conexões offline, as parcerias com espaços que tenham a ver com o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu faço muito ensaio na WeWork. Eu presto serviço para eles, eu tenho uma parceria com eles de anos já. A gente começou em 2019, passa rápido. E funciona bem para mim, sabe? Isso gera também um boca a boca, porque como eles já conhecem o meu trabalho, eles me indicam para os clientes deles. Procure mapear isso, onde que você pode fazer essa ponte, sabe? Isso é importante da gente pensar. E o Google, além de você poder fazer anúncio, ele te dá uma ferramenta que é muito rica, que é o Google Meu Negócio. Você faz um cadastro onde você diz aonde que a sua empresa está localizada. E aí, recomendações, não coloque o seu endereço de casa, tá? Se vamos supor, eu moro na Barra da Tijuca, moro, sei lá, no Flamengo. Não coloca o seu endereço, coloca um endereço próximo da onde você está, sabe? Um endereço público. Porque colocar o seu endereço é um pouco perigoso. Então, coloca a região, porque aí quando a pessoa for buscar fotografia de família naquela região, ele acha você. E quando você tiver atendido um cliente, que esse cliente gostou muito do seu trabalho, tem como você gerar um link do Google e pedir para ele te recomendar. Fala, olha, você pode fazer uma avaliação da minha empresa? Eu queria... E aí você tem que ser... não pode só pedir, pode avaliar a minha empresa? Porque se você pede só para ele avaliar a sua empresa, ele coloca 5 estrelinhas lá e fala assim, a Ana é muito legal. Então você tem que ser específico. O que você quer que ele fale? Olha, sei lá, tem a Roberta. Roberta, tem como você fazer, por favor, uma avaliação do meu trabalho? Eu vou te mandar o link aqui do Google. E eu gostaria que você falasse na sua avaliação qual foi a sua percepção do meu trabalho em relação ao resultado das fotos, em relação ao tempo que eu levei para te fazer a entrega, em relação ao produto, o que você achou do álbum, porque aí você especifica, e aí ela vai falar item por item daquilo que você pediu. Tá? E aí você recebe um depoimento, uma recomendação mais rica. E aí a pessoa... Eu vou mostrar um depoimento aqui para vocês no site. Eu sempre peço para o Google, porque aí lá no Google vai ficar fixo, tem as estrelinhas. Quanto mais recomendações você tiver lá, melhor ranqueado você fica. Então, se tiverem outros concorrentes com você próximos ali, o seu aparece primeiro, porque você teve mais avaliação. E ali também você pode fazer postagem, pode fazer promoção, pode postar foto. Tem como você colocar várias coisas. Eu não trouxe hoje aqui para mostrar, mas se vocês quiserem, depois comenta aqui no vídeo que vocês gostariam de saber mais sobre essa questão de Google Meu Negócio, que eu faço um vídeo só para isso, mostrando passo a passo de como fazer, tá bom? Mas isso ajuda pra caramba. E depois você pode pegar esse texto e usar no seu site. Marketing. Hoje eu tô polêmica, gente. Tudo que eu tô falando aqui sempre vai ter uma criatura que vai lá e vai falar não acho que seja assim. Tudo bem. Tá tudo certo. Isso é o que eu acredito, tá? Eu acho que marketing... tudo que a gente faz é marketing. Então, se eu chego aqui toda descabelada... Eu estou fazendo marketing, estou mostrando que esse é o meu jeito, meu estilo de trabalhar. Se eu chego no salto alto, eu também estou fazendo marketing e estou atraindo um outro público para mim, tá? A forma como as pessoas te percebem é um marketing. Então,
Se eu pareço para você muito tímida e você se conecta bem com pessoas tímidas, ok, eu tenho grande chance de ser contratado por você. Se eu pareço para você muito tímida, mas você não confia em pessoas tímidas, dificilmente você vai me contratar. É bem isso, sabe? As pessoas contratam pessoas. Então, você tem que entender que por mais que você ache que você não está fazendo marketing, você tá. Porque tudo que você faz vai ser avaliado, vai ser julgado e vai fazer com que a pessoa decida contratar você ou não. Mesmo que seja só com preço, tá? Porque preço, já falei, né, que a gente pode ter um coleguinha do lado ali com o mesmo preço, e aí se tem o mesmo preço, ela vai escolher porque ela se identifica mais. É sobre isso. Então, pensem sempre que marketing é uma coisa que a gente tem que estudar, e eu trouxe um livro aqui para indicar para vocês, do João Branco. Ele foi um dos diretores do McDonald's, ele que criou essa campanha do Mac, né, escrito como a gente fala. E esse livro aqui é muito legal, um livro curto, ó. E ele fala sobre o novo marketing que não parece marketing. Eu vou botar o link para quem quiser comprar aqui no vídeo, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para provar para vocês que como tudo que a gente faz é marketing na fotografia. Então, a qualidade das suas fotos é o principal cartão de visita, mostrando seu talento, seu profissionalismo. Então, de novo, aquela responsabilidade de saber a técnica. Seu atendimento ao cliente é uma forma de marketing. Hoje, inclusive, eu postei, mas depois eu vou criar um Reels, e aí, se você quiser, você pode ver lá no meu Instagram. Porque a gente está gravando aqui e esse vídeo não vai sair hoje. Então pode ser que quando você assista, não esteja mais lá nos stories. Hoje eu postei um stories mostrando no meu Instagram de uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Eu sempre vou fotografar os corporativos e eu procuro fazer um time-lapse do momento da sessão do retrato. Não faço vídeo com som, porque às vezes a pessoa fica desconfortável. O time-lapse é só o movimento ali do que a gente está fazendo. E nesse dia que eu fui fotografar para uma empresa que eu fotografo com frequência. Eles estavam fazendo um evento para os professores, é uma empresa de treinamento, e a empresa fez um lanche, um coffee break para os professores. E eu já estava fazendo os videozinhos mesmo, mostrando os bastidores. Eu tinha mostrado os bastidores de uma foto, fiz o time-lapse dos retratos dos professores que não tinham retrato ainda. E aí tinha uma sala com esse coffee break. Eu falei, vou mostrar o coffee break, né? O pessoal adora ver bastidores. E entrei na sala, alguns professores estavam na sala conversando com o pessoal do RH. Mas eu não entrei. Eles estavam conversando assim, né? Comendo, conversando, todo mundo não era nada reservado. E eu entrei para fazer os bastidores da mesa, né? Tinha um bolo de chocolate, umas coisas bonitas assim. Então eu filmando a mesa, e aí eu começo a escutar. Eles não perceberam que eu tinha entrado na sala. E aí eu começo a escutar eles falando: não, porque o Léo tá fugindo da foto. Aí ele, não é isso, não é nada contra a fotógrafa, é que eu não gosto de foto. Aí a outra vira e fala assim, não, mas ela me deixou super à vontade. E aí eu fui percebendo que eles estavam falando de mim, né? Eu falei, que legal, estão falando de mim. E aí eu comecei a levantar o telefone e mostrar eles conversando, né? E aí, numa dessas, tem uma moça do RH, a Paula, e aí ela tá pegando um pãozinho lá, passando um negócio lá, uma pastinha, e aí ela fala assim, vocês estão falando que vocês não gostam de foto, mas porque vocês não passaram ainda pela experiência de ser fotografado pela Ana. Porque eu também não gosto de foto, mas eu fui fotografada por ela e eu amo as fotos que ela fez e são as fotos que eu uso. E aí eu falei, caraca, eu tava filmando isso. Não era time-lapse, né? Era videozinho normal pra mostrar, porque eu ia botar uma música de fundo, só pra mostrar os doces ali, as comidas. E, sem querer, peguei um depoimento, né? Eles não estavam falando pra mim, né? Eles estavam falando entre eles, assim. O que as pessoas... Esse é o marketing, que é o marketing legal, né? É saber o que as pessoas falam de você quando você não tá presente. E, teoricamente, eu não estaria presente ali, né? Eles não estavam falando pra mim. E dei sorte. Cheguei lá na hora que eles estavam falando. E dei sorte também porque eu tava filmando, né? E aí eu levantei a câmera. E aí, sim, eu parei o vídeo. E aí pedi um depoimento
para professora que eu tinha acabado de fotografar, e aí sim ela fez um depoimento para a câmera, falando da experiência que ela tinha tido comigo naquele dia. E aí hoje eu postei isso nos stories, né, mostrando todos esses bastidores, porque isso é legal, se alguma pessoa já me acompanha, já gosta das minhas fotografias, mas está na dúvida se vai me contratar ou não, isso pode ser um diferencial para ela fechar o negócio e falar, é isso, era isso que eu precisava, sabe? Porque vocês não pesquisam avaliação de produto na internet? Pô, quero comprar o celular tal, ou a câmera tal, ou o computador tal, ou a bicicleta tal. Você não vai olhar no site lá, os reviews, o que a pessoa está falando, se aquele produto é bom, se não é? Então é a mesma coisa. A pessoa vai contratar um serviço, mas ela quer também ouvir a opinião de uma outra pessoa que já comprou aquele serviço para saber se vale a pena ela investir ou não. E isso é muito legal de você colocar no seu marketing, na sua página, no seu site, no seu Instagram, esses depoimentos, tá? Então, seu atendimento ao cliente vai fazer com que você venda mais ou menos. A sua presença online, quando eu fico muito tempo sem aparecer no Instagram, as pessoas vêm me perguntar, às vezes, se eu parei de fotografar. Você acredita? Elas gostam de ver os bastidores, elas precisam saber por que a Coca-Cola, né, ou outras marcas, as marcas de celular estão sempre na TV, né? As marcas de supermercado, né, estão sempre nos anúncios. Por que a gente faz anúncio com frequência? Né? Se eu sei que é bom, por que eu tenho que mostrar sempre? Porque eu tenho que estar sempre na lembrança do cliente. O seu networking também ajuda muito, as suas conexões. E quando eu falo networking, gente, tem muito fotógrafo que acha que a gente precisa fotografar gente famosa. Eu não sei se isso é uma estratégia muito boa de marketing. Tem duas questões aí. Se você quer atingir um público AA, pode ser, né? Porque aí a pessoa já parte do princípio que sabe que vai ser caro. Mas se o seu público não é esse, e você fotografa um global, por exemplo, as pessoas que querem te contratar podem ficar com medo até de pedir orçamento, porque pode achar, putz, ela fotografou aquela global lá, eu não vou ter dinheiro para pagar essa pessoa. Então, isso às vezes pode ser um tiro no pé. E o fato de você fotografar, de você fazer essas parcerias, né? Muita gente faz parceria, na real, sabe? Nem sempre... Não conheço, assim, um global que pague. Né? Geralmente, quando você vê um fotógrafo publicando uma foto de um global, na maioria das vezes, não vou dizer todas, tá? Porque a gente sabe, tem algumas fotógrafas que eu conheço que fazem realmente, que tem clientes mesmo globais e que seus clientes pagam. Mas a maioria do que a gente vê por aí na internet é tudo parceria. Né? Esses caras não estão pagando nada. Você está usando isso como uma ferramenta para uma isca, para uma pessoa querer contratar você. Né? E isso daí, a gente não inventou a roda, não são só os fotógrafos que fazem isso. Tem muitas marcas que fazem. Eu lembro que na época que eu comprei meu apartamento, que a gente foi fazer móveis, a gente foi numa feira, foi numa loja, aí o cara falou assim, tá vendo esse móvel aqui? Isso aqui a gente fez a cozinha do Belo. Aí eu falei, tá, e aí? Que diferença faz? Eu lá quero saber a cozinha do Belo. Né? Mas ele achava que isso podia ser um marketing para falar, nossa, vou comprar isso aqui porque você quer a cozinha do Belo. Mal sabia ele que eu não acho ele tão belo assim, né? Mas tudo bem. Então, muita gente usa isso como propaganda para poder divulgar o seu trabalho. Mas isso pode ser um tiro no pé. Então, pensa bem quando você for fazer esse tipo de parceria. E o que eu queria falar, às vezes, esse networking não precisa ser de um famoso. De um famoso, que eu diria assim, famoso global, que todo mundo sabe quem é. Pode ser um famoso no segmento dele. Por exemplo, a minha cliente, a Vera, ela é famosa no segmento dela. Ela tem muitas empresas, muitos clientes que acompanham ela. Então, eu sei que ela ser minha cliente é positivo. Porque, como eu já falei, eu já recebi clientes porque a pessoa queria ser fotografada pela fotógrafa da Vera. Sabe? Então, às vezes não precisa ser algo tão global assim, né? Tão nível Brasil. Pode ser uma influência do seu meio, uma influência daquele meio que você quer atingir. Um médico muito influente, se você quer atender médicos, sabe? Pensa nisso. Pode ser mais fácil de você conseguir. Esse é outro termo polêmico aqui, postura ética e profissional. Gente, isso daqui
é uma parada que não sei se ensina, sabe? Ou a gente aprende na infância, depois de adulto eu acho um pouco provável da pessoa aprender. Agora, eu digo o seguinte, isso determina se você vai continuar ou não, ou se você vai ter muito problema no seu mercado, né? Então, cara, cumpra os prazos, seja responsável, tenha backup das coisas, né? Respeite seu cliente, sabe? Contribua para o seu negócio. Eu prefiro, às vezes, negar um trabalho, se eu acho que eu não vou conseguir dar conta, ou se eu acho que tem alguma coisa ali que está, sei lá, que está fora do meu padrão, do que eu consigo entregar, do que me arriscar. Eu sei que tem gente que se arrisca e dá tudo certo, mas eu não sou essa pessoa que arrisco. Se eu prometi para você, eu vou cumprir. E se eu não prometi, amigo, eu vou fazer de tudo para entregar. Mas também eu tenho minha consciência tranquila, sabe? E isso realmente não é uma coisa que se ensina. Agora, eu sei que isso faz você continuar no mercado ou faz com que você perca a sua possibilidade de viver da fotografia. Então, isso é uma coisa, não só da fotografia, tá, gente? Qualquer segmento. Ética é uma coisa que é essencial e responsabilidade também para qualquer profissão que você queira exercer. Empresa. Então, eu sei, agora a gente vai entrar nos dados, adoro dados, são bem legais. Eu sei que muita gente trabalha com fotografia, mas não tem uma empresa. Agora, a empresa te ajuda em algumas coisas, seja ela MEI, que é microempreendedor individual, ou a limitada. Isso te ajuda a ter um controle melhor do seu negócio. Com uma empresa, se bem que com MEI ou sem MEI, você pode ter uma conta. Se você não quiser abrir uma empresa, abra uma conta só para você guardar o seu dinheirinho de empresa ali. Não misture as coisas, porque isso já vai te ajudar na organização. Agora, o fato de você ter uma empresa te ajuda a atender clientes maiores, atender empresas, né? Tem gente que pede nota fiscal. Empresas pedem nota fiscal para empresas. Isso é normal. Com a empresa, você pode determinar um prolabore, você pode garantir o seu INSS. Se você ficar, Ana, poxa, mas o INSS é esse negócio tão batido, né? Esse negócio não vai existir nunca mais. Cara, será que não? Aí eu escuto isso há anos. Poxa, desde que eu me entendo por gente, que eu escuto que o INSS vai acabar e ele está aí, ó, firme e forte. E uma emergência, ele pode te ajudar. É óbvio que você pode ter uma previdência privada e guardar um dinheirinho à parte também, é importante você pensar nisso. Mas o fato de você ter um MEI já ajuda a você separar o joio do trigo. E aqui eu trago dados do Sebrae, que na verdade foi o Sebrae do Paraná que fez esse levantamento com dados da Receita Federal. E olha que legal, para a gente conhecer um pouco o nosso mercado. A gente tem em torno, atualmente, né, 2024, 86.085 empresas que atuam na atividade de produção fotográfica, que é o KINAI de produção fotográfica, exceto fotografia marinha, né, que o nosso KINAI de empresa não estende para fotografia marinha. Não sei porquê, tá? Mas é assim que vem lá na descrição. Então, eu posso fazer qualquer tipo de serviço de fotografia hoje, exceto os de fotografia marinha. Se eu quiser fazer fotografia marinha, eu tenho que colocar outro objeto na minha empresa, outro KINAI. E ele diz aqui que a gente está presente em 5.063 municípios espalhados pelo país. Apenas 104 municípios não possuem alguma empresa do ramo fotográfico ativa. É óbvio que se a gente for falar de números, isso daqui não está totalmente correto, porque eu acredito que existam mais empresas de fotografia do que o que está mapeado aqui. Porque muita gente trabalha hoje com fotografia e não tem CNPJ. Quais são as pessoas que trabalham hoje com fotografia e não têm CNPJ? As pessoas que estão começando no mercado, as pessoas que têm a fotografia como um segundo trabalho, como uma renda extra. Tem muita gente que faz isso. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui, né? Ou o cara é funcionário público, ou ele é advogado, ou ele tem uma empresa, ou ele tem outro trabalho, enfim, uma outra profissão e trabalha também com a fotografia. Isso se popularizou muito mais depois que começaram a surgir os sites de venda de foto, como a Foto,
que é a nossa patrocinadora aqui, e outras plataformas que existem no mercado e que fazem esses trabalhos de fotografia por aí, final de semana, por exemplo, de esporte. Ontem, por exemplo, foi Dia Mundial da Fotografia. Eu estou gravando hoje no dia 20. Isso. Ontem foi dia 19 de agosto. Eu fiz uma live com o pessoal da Album. E aí, um dos seguidores daqui do canal, o Wallace, me ajudou, né, a divulgar e publicou num grupo de fotógrafos. E aí um cara do grupo falou assim: eu conheço a Ana, eu trabalhei com ela quando ela era de TI. Então você vê como é que esse mundo é pequeno. Esse cara ainda trabalha com TI, provavelmente, e trabalha com fotografia como um hobby, como um extra, né, não como um hobby. Então, esse número aqui não é um número total, com certeza a gente tem mais fotógrafos, mas já dá para ter uma visão, né, da galera que está trabalhando realmente com fotografia e se dedicando à fotografia, provavelmente full time. E aí a gente vê aqui que o ranking, né, dos maiores seria São Paulo. Eu separei aqui porque às vezes fica meio difícil de ver os números ali. São Paulo é a primeira, né, com 28.864 empresas de fotografia registradas. Segundo, Rio de Janeiro, 10.103. Faz todo sentido, são as grandes capitais do Brasil, né, do Sudeste, que tem maior população. Em seguida, Minas Gerais, com 8.224. Rio Grande do Sul, 6.731, quarto lugar. Quinto lugar, Paraná, com 5.753. E sexto lugar, 5.511, Santa Catarina. E aí, por isso que a gente comenta aqui, já comentei isso várias vezes aqui no podcast, como que o Sul é uma potência, né? Porque você vê que eles são estados que, geograficamente, de tamanho, eles são menores, mas eles têm muito fotógrafo, muito mais do que muitas regiões que têm mais acesso, maior população. Bem legal esses dados, né? E agora a gente vem à parte triste, né? A gente sabe também que na fotografia a rotatividade é muito grande. E é que eles trazem uma taxa de mortalidade. Que essa taxa de mortalidade mostra que nessas empresas registradas, a cada 10 empresas, 4 fecham num período de 5 anos. O que gera uma taxa de 40%. Se a gente for pensar nas pessoas que nem chegaram a registrar a empresa, esse percentual deve ser um pouquinho maior. Então, por isso que também é legal de quem acompanha aqui o podcast, quem faz congresso, né, quem organiza evento, pensar que o público entrante é sempre ou maior ou 50% do público que você vai receber. Então, você já consegue mapear aí como que isso vai funcionar para você. Bem legal, né? E aqui o perfil dos empresários, né? Aqui ele está falando que no ramo da fotografia é bastante diversificado em relação a idade e gênero. E eu quis trazer isso porque a gente sempre tem um público presente nos congressos. Eu sou uma pessoa que frequenta muito congresso, que majoritariamente feminino. Antigamente era bem dividido, e tinham alguns congressos que tinha mais homens, outros mais mulheres, dependendo do segmento. Hoje em dia a gente vê muito mais mulheres nos congressos do que homens. Mas aqui no perfil das empresas, eles estão mostrando pelo sócio majoritário, tá? Eles mostram que a idade média é de 37 anos e que o gênero tá bem tete a tete, assim, 49% de homens e 49% de mulheres, 49,8% de homens e 49,2% de mulheres. Isso é quase 50-50, né? É uma tendência bem legal de se mapear. E o nosso público aqui é curioso, né? O nosso público aqui no podcast, no canal, pelo menos no YouTube, é 60% masculino e 40% feminino. Só dados, que não sei se servem alguma coisa para você, mas eu gosto de saber. Algumas tendências, isso eu falei na live que a gente fez com a Album no dia 19. O que tem de tendência para 2024? E eu até recebi alguns convidados aqui que falaram sobre isso, o próprio Tibério Hélio, que falou bastante sobre isso, sobre diversificar na fotografia. Então, o que tem tendência esse ano
Câmeras portáteis para registros feitos pelos convidados. Essas Polaroids que estão super na moda, você pode ter uma e alugar para festas. Cabine de foto espelhada para evento. Antigamente as cabines eram a câmera e você se posicionava de um jeito, mas sem saber como é que ia sair a foto. Agora tem umas que é um espelho mesmo, você se vê antes de fazer a foto. É isso que ele está falando aqui. A impressão fotográfica em fotocabine, que é a fotocabine tradicional que ainda existe. Sessões de foto para pet, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem pet. Não sei no seu prédio onde você mora, mas onde eu moro, gente, são poucas as pessoas que não têm pet em apartamento. Então, isso está muito em alta. E tem gente que hoje em dia não tem filho, mas tem pet, tem filho pet. Então, vale a pena, se você gosta de pet, investir nesse segmento. Segmento de fotografia imobiliária e escritórios de arquitetura também cresceu. Fotografia corporativa e marca pessoal, olha eu aí, esse segmento vem crescendo desde a pandemia e só cresce. Por quê? Porque todo mundo precisa de foto e porque a gente está cada vez mais no mundo digital, então a gente precisa de boas imagens para nos representar. Então isso faz com que aumente essa procura. Fotos profissionais para redes sociais, que eles chamam de fotos leves. Ele indica aqui no material que você entregue fotos leves, porque os clientes não sabem trabalhar com as imagens. Então, a gente entrega a fotografia em alta resolução pensando que ele vai imprimir. Mas, muitas vezes, o cliente não imprime. Por isso que é legal você indicar o álbum também, né? Porque ele não sabe fazer, ele não vai fazer, ele vai esquecer de fazer. E aí, ele diz que é legal você entregar 2 pastinhas. Uma que você entregue as fotos em alta resolução e uma outra em baixa resolução para que ele possa publicar no Instagram. Porque se você deixar para ele fazer, ele vai fazer tudo errado e vai publicar meio torto, sem resolução, estragar o seu trabalho e mostrar dizendo que foi você. Ainda vai te marcar, vai dizer foi ele que fez, né? Então é isso que ele está indicando aqui. Existem algumas plataformas que você... aí você... não sei como é que você faz a sua entrega, mas você pode ou exportar pelo Lightroom nos 2 formatos e entregar 2 pastinhas para o cliente, se você entrega ainda no formato físico, tipo pendrive, ou se você entrega como galeria digital, a maioria dos serviços de galeria digital hoje te dão a possibilidade de você subir em alta e o cliente consegue baixar em alta e baixa resolução. E aí, toda vez que eu entrego, eu uso uma galeria. Não vou indicar aqui o link, porque ela não é minha patrocina. E eu digo para o meu cliente, olha, você pode baixar em alta e você pode baixar em baixa. Eu recomendo que você faça os 2 downloads e guarde, e aí explico. Em baixa resolução é para você usar no Instagram, LinkedIn, nananana, porque se você tentar usar o arquivo em alta, principalmente o LinkedIn, ele não deixa você subir. Ele fala, tem mais de 5 megas, reduza. E aí a pessoa não sabe reduzir. Então, eu já indico assim. E quando são as sessões de retrato, eu já mando os 2 arquivos separados também. Eu coloco alta e o outro web, que aí ele sabe qual que ele vai usar para qual momento, tá? Outro segmento que está em alta também é registro de museu e galeria. Esse é bem técnico, então a pessoa tem que ser um bom fotógrafo mesmo. Tem que saber fotografar muito direitinho, tem que ter uma noção boa de produto, saber bastante sobre luz e sombra, para ele poder fazer um trabalho que seja... Eles são mais críticos em relação à cor, textura. Então, é uma coisa bem específica, mas paga bem. Então, se você quiser investir, é um segmento. Venda de fotos online, né, que é a famosa inversão de risco, que sempre existiu, né? A inversão de risco sempre existiu, só que agora está mais em alta porque agora a gente tem plataformas que ajudam a gente nesse processo e agiliza esse processo. Um exemplo de uma plataforma como essas é a foto com 2ts.com.br. Acessem e vejam o que vocês conseguem usar dessa plataforma para você ganhar dinheiro extra. E eu não digo nem extra, assim. Por exemplo, eu não faço as fotografias de esporte, de corrida. Até gostaria de fazer, mas ainda não tenho uma lente específica para isso. Mas eu faço muito fotografia de dança, de espetáculo, de teatro. Essa galera, às vezes, não tem grana para pagar ou não quer pagar. É pão dura. Então, como eu gosto de fazer isso, para mim é legal para gerar portfólio, eu ofereço como inversão de risco. Eu falo, olha,
Se você quiser, eu posso ir sem compromisso. Depois eu coloco as fotos nesse site aqui. E se você quiser, você compra ou não. E geralmente a galera compra, tá? Porque são muitas pessoas, são muitos bailarinos, muitos atores. Eles compram e você consegue fazer uma renda com aquilo ali. Eu chamo de renda extra porque não foi uma coisa que eu tinha colocado no meu planejamento de execução para o mês, tá? E fotografia de gastronomia também está em alta. Inclusive, vamos abrir um curso lá no estúdio do Roma com o Beto. E a gente vai ter um curso de fotografia de produto específico. O Beto trabalhou muitos anos para o Shoptime, então tem toda uma expertise de montagem de cenário e de fotografia de produto. E teremos aula também de fotografia de comida, tudo no mesmo curso. Tá bem legal a montagem do curso. Se você tem interesse, manda mensagem aqui pra gente, ou pelo direct do Instagram, ou pelos comentários aqui dizendo que você tem interesse, que eu entro em contato com você. É um curso presencial, tá? Então, é legal que você tenha disponibilidade para estar aqui no Rio de Janeiro para participar. Mantenha-se em constante atualização. Gente, não dá para fugir disso. Fotografia é uma profissão que... Quer dizer, eu arrisco dizer que qualquer profissão, hoje em dia, a gente tem que estar se atualizando sempre, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? A internet traz coisas muito rápido, a tecnologia muda toda hora. E eu trouxe aqui para vocês umas dicas, uns exemplos de como que você pode se manter atualizado no nosso segmento de fotografia. Primeiro, eventos, congressos. Eu sou a rata dos congressos, vou em muitos e sempre aprendo muita coisa. Então eu trouxe aqui para vocês uma listinha. Não são todos os que existem no Brasil, nem no mundo, provavelmente existem muito mais, mas esses são os que estão na minha cabeça agora, mais próximos que eu frequentei ou que vou frequentar e que eu escuto a galera comentando. Então tem o Infoco, que inclusive eu vou fazer uma ponte aqui, uma propaganda, vai acontecer agora dia 5 e 6 de setembro. Se você ainda não comprou, corre, porque não sei se quando esse vídeo for ainda teremos ingresso. Tá bem legal, são 2 dias de evento e com uma proposta bem bacana. Estarei lá. A gente vai gravar um episódio no palco, vai ser bem legal, vou entrevistar 2 fotógrafos no palco, então vai ser o primeiro episódio que eu vou gravar com plateia, estou bem ansiosa para isso. Tem umas outras surpresas que vão acontecer lá, tem muito conteúdo bacana, vale a pena você investir. Vai ser em Nova Iguaçu, 5 e 6 de setembro. Revolution é um congresso bem bacana também, que acontece em 2 dias, ele é um congresso itinerante, ele passa por várias cidades. A próxima cidade prevista agora está para acho que é BH, isso, Belo Horizonte, 1 e 2 de outubro. Também vale a pena dar uma olhada e fazer sua inscrição, se você estiver por aí, por perto. Trocando ideias, aqui do Rio, já aconteceu esse ano, mas ano que vem já tem previsão também para 2025. Então, se você tiver interesse, não sei se serão 2 dias, se será um dia. Esse ano foi um dia, talvez ano que vem aumente para 2 dias, não sei. Não posso dar esse spoiler, fiquei pensando aqui, mas não sei se vai acontecer ou não, não vou. Não, queremos que seja 2 dias, é isso, essa é a ideia. Então já se programa para aproveitar, né? Se você não é do Rio, já aproveita, faz um passeio turístico e acompanha 2 dias de congresso ou 1 dia de congresso, que é bem bacana. Album Summit acontece em São Paulo, provavelmente ano que vem vai ter também, ainda não anunciaram as datas, mas é provável. Digipix Day, o Digipix, ele acontece em São Paulo, Rio, acho que eles vão fazendo também itinerante em várias cidades, não tem uma data certa, mas eles sempre avisam no site, no Instagram, então vale a pena acompanhar. Go Image, esse ano não teve, por conta das coisas lá, da questão do Rio Grande do Sul, da chuva, dos alagamentos, mas eu nunca fui também, mas todo mundo fala super bem desse evento da Go Image, então vale a pena acompanhar o perfil deles para saber quando que vai ter. Foto em Rio acontece aqui, eles têm uma edição no Sul também, não sei dizer a cidade, mas também acho que Foto em Rio são 3 dias de evento, não sei se no Rio Grande do Sul também, mas
vale a pena acompanhar as redes sociais. Expo Image acontece em São Paulo. São os organizadores, administrado por algumas organizadoras do Wedding Brasil. ENFA é um congresso que também acontece em algumas cidades, teve em BH, agora vai ter em São Paulo. Não sei quais são as próximas programações. Agora em São Paulo vai ser no final do mês. É um congresso gratuito. Você tem que fazer só o seu cadastro lá no site. Paraty em Foco não é um congresso muito comercial, é mais artístico, mas vale a pena. Esse ano está com uma propaganda de homenagem para o Sebastião Salgado. Já pensou? Encontrar o Sebastião Salgado assim cara a cara? Vale a pena dar uma olhada. Pode passar? Podcasts e canais, né? Você também pode aprender nos podcasts. E aí é óbvio que eu vou puxar a sardinha aqui para o Estúdios Brownie, em primeiro lugar. Mas temos também as Fotógrafas de Quinta, uma galera muito legal que eu já entrevistei aqui. As meninas são nota 10. Vale a pena seguir, assistir, curtir, né? Papo de Fotógrafo também, do Petroco. Acho que é o podcast mais antigo que eu conheço de fotografia. Acho que ele tem mais de 10 anos. Tem um vasto conteúdo lá de consumo. Vale a pena também seguir. Escola de Negócios da Fotografia com Léo Saldanha. Não é um podcast, mas o Léo é um cara que conhece muito do mercado. Ele tem mais de 20 anos de experiência na fotografia. E ele produz muito conteúdo, muita coisa. Ele é um cara muito antenado, sabe de todas as novidades. Então, se você quer ficar atualizado sobre fotografia, você tem que seguir esse canal aqui, porque com certeza ele vai trazer sempre muita novidade para você. Principalmente de inteligência artificial, de todas as tecnologias que estão vindo por aí para ajudar a gente. Carla Toscano é uma fotógrafa que tem uma empresa de edição de imagens, também tem um canal no YouTube com muitos tutoriais legais, vale a pena seguir. Por Trás da Foto, do Marcelo Cavalcante. Marcelo esteve aqui, foi um dos vídeos mais visualizados no canal. Ele é um professor nato, tem muito conhecimento, faz muitas expedições pelo Brasil. Também é uma boa referência se você curte fotografia de natureza ou se você curte fotografia. O cara sabe muito. Pode passar. Outro lugar também que você consegue se atualizar com cursos, blogs, etc., né? Cursos, workshops, blogs de tutoriais, revistas. A gente tem a Fotografe Melhor, que ainda existe. Acho que você compra pela internet, recebe em casa. Cara, o que não falta hoje em dia é como você estudar a fotografia. Concurso. Concurso é legal porque você tem a oportunidade de gerar autoridade, né, ganhando os selos dos concursos, e também de aprender fotografia. Porque a maioria faz análise das fotos, faz live mostrando por que aquela foto foi premiada ou não. Você recebe feedback, é sempre bem legal. Então, dá uma conferida nessa listagem depois. E para fechar aqui, o último item que eu sempre falo, tem a resiliência. Resiliência, paciência. Entenda que as coisas não caem do céu e não acontecem de uma noite para o dia. Tem pessoas que conseguem atingir, né, uma vida financeira na fotografia mais rápido, outras levam um pouco mais de tempo, outras ainda estão aí há muitos anos tentando. Isso depende de cada um, do tempo que você dedica para isso. Às vezes tem uma questão de sorte também, anexada, e tem que ter paciência e testar e ver se é isso mesmo que você quer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.